Olá, terceirão, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas, Matemática 4, Conhecimentos, Estatística e Probabilidade. Aula 8, Medidas de tendência central, moda e mediana. O que vem a ser moda? Pense no seguinte, quando a gente fala assim, o celular X está na moda, usar calça da marca tal ou do modelo tal está na moda. Significa dizer que aquilo que mais aparece, que aquilo que é mais visto, é o que é a moda. Na estatística é a mesma coisa. O que seria moda? É o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Ou seja, aquele valor que aparece mais vezes. Então, você pode ter o celular da moda, a roupa da moda, e pode ter um dado em estatística, que é um valor, que ele aparece mais vezes. Então, é importante ficar atento com isso. Moda, todo mundo usa. Então, moda é o que mais se repete, é o que mais se vê. Em estatística, a mesma coisa. Uma outra coisa que a gente pode levar em consideração. Eu posso ter uma situação, uma distribuição de frequências que não tem moda. Por quê? Porque nenhum valor se destaca mais do que o outro. Por exemplo, aqui nessa sequência aqui, ó. Eu tenho 3, 4, 2, 8 e 9. Eu tenho 5 dados diferentes e cada dado só aparece uma única vez. Então, essa distribuição de frequências, ela é amodal. Por quê? Não tem ninguém que tem mais, que aparece mais do que o outro. No segundo exemplo, ó, 3, 4, 7, 3, 4, 7. Os três termos, eles se repetem. Só que eles repetem 2 vezes, então ninguém se destaca mais do que o outro. Ninguém tem um valor mais típico que o outro. Então, nesse sentido, é amodal, não tem moda. Quando é amodal ou unimodal? Modal e unimodal é quando tem um valor que se destaca mais do que os outros. Então, nesse conjunto de dados, eu tenho 4, 6, 8, 4, 5, 4, 8. Eu tenho o valor 8, que ele repete 2 vezes, mas em contrapartida eu tenho o valor 4, que ele se repete 3 vezes. Então, eu só tenho um valor que se destaca em relação aos demais. Então, eu tenho uma sequência, né, de dados, um conjunto de dados, que ele é modal, ou você pode falar também que ele é unimodal, porque somente um valor se destaca. O que vem a ser bimodal? Bi significa 2. Então, eu tenho 2 valores que se destacam com maior frequência. Então, nesse conjunto de dados aí, você vai ter 2 valores que eles têm frequências idênticas e são as maiores que tem no conjunto de dados. Pode acontecer também de eu ter um conjunto de dados que ele é multimodal. Então, ele tem 3 ou mais modas nesse sentido. Por quê? Porque ele tem valores que têm as maiores frequências e ele se aparece a mesma quantidade de vezes. Então, um lembrete, moda, todo mundo tem, todo mundo usa, é o que mais se repete. Quando que eu vou utilizar a moda? Bom, em estatística, a gente utiliza a moda quando a gente quer uma medida rápida e aproximada de uma posição, de uma distribuição de frequência, que era uma medida rápida. Ela mais se destaca, eu tenho o valor da moda. Outra situação, quando eu quero um valor mais típico naquela distribuição de frequências, aquele valor mais típico, aquilo que aparece mais, aquilo que é recorrente, é a moda. Passando adiante, nós temos agora o conceito de mediana. O que é mediano? Mediano é um valor médio? Não, mediano não tem a ver com um valor médio. Mediano é um valor central do conjunto de dados. Como que eu sei qual é o valor central? Bom, para eu determinar quem é o valor central, eu preciso organizar os meus dados. Você vai escolher ou ordem crescente ou ordem decrescente. Tanto faz, é indiferente. A que você escolher, você vai conseguir encontrar o valor certinho. Por quê? Porque a mediana, ela ocupa a posição central. Aí você pode me falar assim, Renata, então, eu quero um conjunto de dados que tenha 5 dados. Tem um valor central? Tem. Você exclui os 2 primeiros, os 2 últimos, tem um valor que ocupa a posição central. Esse valor é a mediana.
Aí um vem lá e fala assim, então tá bom, agora eu não quero mais com 5, eu quero com 4. Vai ter valor central? Vai, mas vão ter 2 valores que ocupam a posição central. Então, você vai fazer a média aritmética desses 2 valores centrais. Se o conjunto de elementos, né, de uma pesquisa, se o conjunto de respostas for um conjunto ímpar, eu tenho um único valor central. Mas, em contrapartida, se for um conjunto que tem quantidade par de valores, par de elementos, eu tenho 2 valores centrais. E para resolver, neste caso aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a média aritmética dos valores centrais. A característica principal da mediana é porque ela vai pegar um conjunto de dados e vai dividir por igual. Metade terá valor inferior à mediana e metade terá valor superior à mediana. Então, é somente neste sentido. Para calcular tanto a moda quanto a mediana, é muita observação, mais observação do que cálculo. É muito mais tranquilo. Eu vou deixar uma questão para vocês resolverem, que é uma questão adaptada, é uma questão da UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora. É uma questão que tem um conjunto de dados, que nesse caso aí são 24 dados, que é a nota de física de uma prova, e fala que a nota máxima é 100 pontos. Pede para você calcular a média das notas, que a gente já viu na aula anterior como calcular a média, a frequência relativa da moda, lembrando, frequência relativa é o percentual que o valor representa no conjunto de dados, e a mediana das notas apresentadas. Leiam com bastante atenção, a questão está bem tranquila, mas depois que vocês terminarem, a gente confere os resultados. Neste caso aqui, ó, a resposta, se você encontrou a resposta certa, vai ser 42,1. Vamos destacar aqui com outra cor. A resposta da moda, né, a frequência que a moda representa no conjunto de dados aí, vai ser de 21%. E a mediana vai ser 45%. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham saído com menos dúvida do que chegaram e que tudo se concretize, vai dar tudo certo pra gente. Fiquem com Deus, até a próxima!